Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Flávio, professor de Geografia, e hoje eu vou falar de um tema muito relevante, que são os aspectos populacionais do continente europeu. Bom, primeiramente, né, a Europa é um continente pequeno, tá? Relativamente pequeno em área. Ela ocupa uma área um pouquinho maior do que o nosso país, por exemplo, tá? Então, a gente está falando de um continente muito pequeno, só que pela ocupação que foi muito mais cedo do que aqui na América do Sul, a gente vai ter um continente com várias contradições com relação à religião, cultura, até mesmo os aspectos populacionais quantitativos em geral. Por exemplo, faixa etária, a questão de estudos, desenvolvimento humano e econômico. Então, tudo isso a gente consegue ver uma diferenciação em cada país aí da Europa, tá? Vamos lembrar aí que a Europa ela tem uma grande quantidade de países que se uniram num bloco econômico, tá? Que é o chamado União Europeia. Além disso, tem algumas contradições com esse bloco econômico, né? Até mesmo está acontecendo, já está finalizando, né? Agora nesse momento, a saída do Reino Unido à União Europeia, tá? Lembrando o seguinte, o bloco econômico da União Europeia ele utiliza uma moeda única, ele utiliza também uma forma muito mais prática e muito mais dinâmica de mobilidade entre países. Se eu estou por exemplo, se eu estou na Alemanha, eu tenho que resolver algum problema na Holanda, eu posso pegar aí uma autoestrada e ir diretamente para a Holanda, né, para as terras baixas e assim por diante. Tem muitos países aí que são conectados não só por rodovias, mas também por leis e ações, né, dos governos que facilitam o acesso e a ida e volta a esses países, tá? Mas tem também alguns bloqueadores, algumas coisas que são bloqueadoras, até mesmo a questão humana, né? Primeiramente, a gente vai ter aí países que têm línguas muito diferentes uma das outras, né? Algumas línguas vieram do latim, outros vieram dos anglos e os saxões, né? Então a gente vai ter linguagens que vieram de berços diferentes, tá? Então, geralmente, os países da Europa, eles têm as suas línguas em comum, tá? No seu território. Existem também alguns conflitos que são, são pontuais dentro de países. É um exemplo que acontece com a Espanha e a parte da Catalunha, a parte de Basco, né? Tudo isso vão ter conflitos pequenos de civilizações que querem a independência até hoje de suas terras, tá? Dos países que a gente conhece hoje em dia, certo? Vamos lembrar também que a Europa ela é marcada, né, por vários conflitos de interesses econômicos e de interesses também humanos, tá? Por exemplo, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, todas ocorreram, né, nos locais centrais da Europa, tá certo? Então tudo isso está interconectado com a estrutura atual da Europa, tá? Lembrando aí que a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida e aí a Rússia, na verdade, naquela época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, eles tinham controle de uma área, né, da Alemanha, que a área oriental ficou aí para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a ocidental para os países englobados no capitalismo, né, que é os Estados Unidos e a Inglaterra, tá certo? Então houve várias diferenciações de territórios, ocupações de áreas, diminuição de terras, independência de países, tá? E até hoje também temos conflitos em países pontuais, tá? Então tem países aí que são muito mais pobres do que o Brasil quando a gente vai falar de desenvolvimento humano e até mesmo de economia mesmo, dinheiro, tá? Tem países aí que não adotam o euro ou não estão nessa área do euro, né, da União Europeia, então eles vão sofrer com relação ao valor econômico deles, tá? Ora por conflitos internos, né, guerras civis, ora por poucos recursos, depender de muitos recursos naturais e até mesmo de
produtos finais que vêm de outros países, assim como a gente tem algumas dependências no nosso país, enfim, tudo isso faz com que a Europa seja um continente de diversidade gigantesca, cultural, social, de linguagem também, e enfim, é um continente pequeno, né, relativamente pequeno, que você consegue ir até mesmo de um país a outro, né, dependendo de alguns países, você vai de automóvel, né, de carro, ou você pode pegar aí um trem, muitas vezes são trens de alta tecnologia, né, que te levam para outras áreas de outros países, tá? E uma outra coisa interessante, né, assim como acontece aqui na nossa América do Sul, né, nos países que representam o Mercosul, você tem um acesso livre a outros países. Basta você mostrar um documento de identificação do próprio país, tá? Quem quiser viajar aqui pelo Mercosul é muito interessante, é muito barato, tá? Se você quiser viajar, você só precisa da identidade, por exemplo, aqui nos países da América do Sul, né? Tipo Argentina, Chile, ah, Colômbia, Paraguai, esses países perto do Brasil aí, a gente não precisa de documentos, né, como passaporte, essas coisas. Ir na embaixada, isso acontece muito quando você vai para países da América do Norte, da Europa, tá certo? Mas aqui pelo nosso país está associado ao bloco econômico Mercosul, que não é só um bloco que é para diminuição e contenção de recursos, né, econômicos, diminuição de impostos e etc. O Mercosul também trabalha com relação a livre circulação de pessoas, tá? Assim como acontece na União Europeia aí, tá bom? Com relação à população, por assim dizer, a gente considera a Europa como um continente de pessoas com a idade mais avançada, ou seja, lá vai ter mais idosos do que adultos e do que jovens. E geralmente é assim, são jovens idosos, tá? Não são idosos que já estão numa faixa de idade mais avançada, são idosos que são recém-chegados nessa idade, né, nessa faixa etária, ou nós temos também as pessoas adultas indo para a aposentadoria, tá? Aqui é um exemplo do país francês, tá? Nós temos aí uma população em 2020, 2019, né? Aproximadamente 65 milhões de pessoas, tá? Não é um país tão populoso assim, mas nós podemos ver aí que essa projeção aqui de população, ela aumentou, ela vai aumentar mais um pouquinho até mais ou menos 2040, e aí a projeção é de diminuição da população, tá? Por quê? Isso ocorre devido à Europa ter uma grande quantidade de renda, tá? Então, as gerações atuais, elas estão pensando mais em quê? Mais renda. E aí elas vão deixando cada vez mais distante o sonho da família, o sonho dos filhos e assim por diante, né? A média de jovens e adultos que têm filhos lá na França ou até em outros países da Europa é uma média baixa, tá? Então, o crescimento vegetativo ele está se tornando negativo, tá? Quer dizer que muitos países da Europa estão crescendo, mas vai chegar um momento aí que eles vão ter mais óbitos, tá? Óbitos principalmente por velhice, né? Óbitos naturais, não é questão de insegurança, né? Mas vai haver esse processo aí de diminuição da população. Isso para um país é muito ruim. Por quê? Economicamente falando, tá? No viés econômico, essa questão de ter mais idosos do que adultos é muito ruim, devido ao fator de que eu vou ter que precisar no meu país, né, que está envelhecendo mais, de mais dinheiro arrecadado para a aposentadoria dessas pessoas que vão utilizar usufruir, né, a sua aposentadoria. Então, isso vai gerar problemas na questão financeira de um país, porque eu vou precisar de cada vez mais dinheiro, né, para ofertar aos aposentados, né? Lembrando aí que todo mundo tem um tempo de trabalho, tá? E isso vai variar de país em país. Tem países aí que as pessoas trabalham mais do que no Brasil, tem países que trabalham menos do que o Brasil, tá certo? Então, assim, geralmente os países vão fazer um estudo, vão levantar uma análise e vão verificar como a população está se comportando e como o governo pode conter gastos ou até mesmo aumentar a quantidade de idade das pessoas a trabalhar, tá bom? Isso vai depender muito. Na Europa,
tem muitos protestos, principalmente na França, tá? É um país que é marcado por grandes protestos devido à condição do governo querer aumentar a idade de aposentadoria e as pessoas sempre lutando contra isso, né? Por ser um direito que foi conquistado devido às revoluções industriais, né? A população dos proletariados, eles sempre vão reivindicar os seus direitos, tá? Não mais do que justos. Então aqui nós vemos que a pirâmide ela nem se concentra como uma pirâmide mesmo, né? Ela se concentra como parece uma reta, tá? Principalmente nessa área aqui, ó, que engloba os 75 anos, né? Dos 75 até 80, até mais ou menos aqui, ó, até 49 anos, de 49 até uns 80 anos, a grande parte da população está inserida, tá? E nós podemos ver que o resultado dessa população aqui, ó, o crescimento vegetativo dela foi negativo. Por quê? Porque os filhos dessa geração estão bem aqui embaixo. E podemos observar que eles tiveram menos filhos do que a geração que já se foi, tá bom? Então, assim por diante, essa geração agora que está na faixa adulta, né, dos jovens adultos, ela não está tendo tantos filhos assim como a geração que teve essa quantidade de filhos aqui, bem no passado, tá? E quais são os motivos que levam o país a não ter tantos filhos? O primeiro motivo, né, obviamente, é a nossa adaptação aí ao ambiente urbano. Hoje em dia nós somos mais urbanos do que rurais. Isso não acontece só no Brasil, mas também acontece na Europa, tá? Principalmente na Europa, onde as pessoas vão se concentrar mais nas cidades, as casas, né, as habitações estão ficando cada vez menores, então não tem como você inserir uma família tão grande dentro de uma cidade. Outra coisa, as pessoas hoje em dia estão buscando mais se empregar e buscando mais também se qualificar, tá certo? Então a gente vai ter as pessoas pensando no desejo principal, né? O seu desejo principal será o quê? Será o trabalho, tá? Será o trabalho e depois a família. A mulher está inserida no mercado de trabalho na Europa e isso vai fazer com que as mulheres cada vez mais procurem focar-se nos empregos e nas suas qualificações do que na própria família, tá? Então a família ela deixa de ser uma coisa principal em muitos países europeus para sonhos secundários das pessoas, tá? Além do gasto das crianças, né? A criança tem um gasto com a saúde, com a educação, com diversos outros pagamentos, né? Que as pessoas têm que ter e elas preferem utilizar esse dinheiro, né? De uma forma diferente, tá bom? Um outro exemplo aí é a Espanha. A Espanha é bem mais notável, né? Que essa população aqui que está entre os 70 anos, dos 69 anos, né? E até na verdade, dos 39, dos 35 até os 69 anos, essa população aqui, ela teve uma quantidade menor de filhos, bem menor do que a população passada que já se foi, né? Então é possível verificar também uma outra coisa, tá? Tanto na Espanha quanto aquela pirâmide etária da França, nós vemos aí que o índice de desenvolvimento humano desses países é altíssimo, tá? Essas pirâmides que a gente chama de pirâmide invertida, aqui está parecendo mais uma seta de flecha, né? Mas enfim, essas pirâmides invertidas, uma marcação muito importante para a questão financeira e econômica de um país. Ela vai mostrar o seguinte: esse país eles investem mais em educação, mais em saúde, mais em qualidade de vida, tá? E aí o que, que vai acontecer com as pessoas? Elas vão viver cada vez mais. E aí a gente tem aí esse resultado, tá? As pessoas envelhecendo cada vez melhor e muito mais. E realmente para a gente, né? A gente quer viver mais, mas para o governo isso é um problema que ele enfrenta, tá? E aí vai ter que tomar medidas como reformas, tá? Tanto reformas trabalhistas quanto reformas nos direitos da população em si, tá bom? E isso vai gerar muitos conflitos, atritos, tá? Devido a isso, o governo puxando corda contra os trabalhadores, principalmente contra os proletariados, tá? A classe burguesa nem tanto assim. Um outro fator aqui, cortou um pouquinho aqui, mas tudo bem, é a religião. A religião na Europa, ela já se modificou bastante com o passar do tempo. Na Roma antiga, antes do acontecimento da morte, da crucificação de Jesus Cristo, a gente vai ter aí a Roma
com muitos deuses, tá? A religião de muitos deuses, muito semelhante à religião grega, tá? Então aí você vai ter vários deuses e muitas vezes apenas uma religião reinando no Império Romano. Lembrando que o Império Romano pegou quase todas as terras da Europa, tá? E aí foi estendendo até o Oriente Médio. Depois, quando houve aí a inserção do poder católico, né, do cristianismo na Europa, isso também bem antigamente, a gente vai ter aí a religião católica crescendo cada vez mais no espaço europeu. Até que houve a separação da igreja, tá? A igreja foi separada na igreja oriental e a igreja ocidental. Todas elas tinham um intuito do cristianismo, mas cada uma tem os seus dogmas, tá? Essa aqui é a igreja ortodoxa, tá bom? A igreja católica ortodoxa, aqui é a igreja católica, essa aqui é a romana, e aqui a gente vai ter também uma inserção de uma nova religião, além dos judeus, tá? Faltou aí uma foto dos judeus, mas nós temos também essa nova religião aí. Na verdade, não é uma nova religião, mas é uma religião que está surgindo no continente europeu atualmente, tá? Com muito mais força, que é o islamismo e o muçulmano, tá? É a religião muçulmana e a religião islâmica, elas estão cada vez mais inseridas na Europa devido à migração, muitas vezes migração forçada de pessoas que saem ou são refugiadas da da África e do Oriente Médio, tá? Muitas vezes fugindo de conflitos territoriais e guerras civis, tá bom? Então essas pessoas não têm como ficar nos seus países, elas acabam fugindo ou pedindo refúgio a países europeus, tá? Muitas vezes essa migração ela é forçada, porém ela não é concluída. Tem muitos países aí que fecham suas fronteiras para os imigrantes, tá? Principalmente os imigrantes ilegais, aqueles imigrantes que tentam entrar nos países, né, com sua família, não tem outro jeito de ficar no seu país, e aí não consegue, né? Muitas vezes ele não consegue, ele é barrado na fronteira, tá bom? Então a Igreja Católica e Apostólica Romana, nós temos aqui a figura central do catolicismo, né? Do catolicismo romano, que no caso é o Papa, tá? A cidade de importância aí desculpa, ela é o Vaticano, a cidade do Vaticano, tá? Que é independente da Itália, tá bom? Fica bem na Itália, mas ele é como se fosse, parece muito o formato do Distrito Federal. O Distrito Federal é bem maior do que o Vaticano, mas o formato do Vaticano é muito parecido com o Distrito Federal, bem pequenininho, e no meio no caso aqui nós estamos no meio do Goiás, o caso da Igreja do Vaticano, né? Ele fica no meio da Itália, tá bom? Essa aqui é uma outra imagem, né, que mostra aí os patriarcas da religião ortodoxa, tá? Então nós temos a igreja ortodoxa, nós temos a igreja católica, né, a católica romana, e nós temos também a igreja do islamismo e do muçulmano, tá? Lembrando aí que os muçulmanos eles têm uma questão muito mais marcante, né, na questão de dogmas e essas coisas com relação ao Corão, do que a Igreja Católica que hoje em dia ela tenta se modernizar, tá bom? Tanto a a Igreja Ortodoxa quanto a Igreja romana, tá? Lembrando aí que a Igreja Ortodoxa ela provém do Império Bizantino, tá bom? O antigo Império Bizantino, ele foi muito grande também e ele se concentrou na parte oriental da Europa. E aí, com essas novas religiões chegando, isso acontece devido ao quê? Devido à inserção de novas pessoas no espaço europeu, tá? Eu gosto muito dessas duas imagens, tá? Eu sempre mostro essas duas imagens porque elas retratam como houve uma dinâmica de miscigenação da seleção da França, tá? Essa aqui é a seleção da França em 1998. Ela foi campeã nessa Copa do Mundo aí. Eu lembro, não lembro tanto, mas eu lembro que o Brasil chegou a perder nessa Copa do Mundo. E essa aqui o Brasil também, adivinha, perdeu, né? Essa aqui foi em 2018, é muito mais recente. Ela ocorreu na Rússia, né? Então,
O que eu quero mostrar com essas duas imagens é a diferença de miscigenação da seleção de 1998, né? E depois de 20 anos nós temos uma seleção aí muito mais miscigenada, com mais pessoas que têm a etnia africana, né? São por exemplo, né? O Mbappé, né? O Kanté, tem vários jogadores aí que atuam na Europa, né? E hoje em dia eles são nacionalizados de algum país europeu devido a isso, né? A se refugiar, essas pessoas a se refugiarem desses problemas aí que existem no Oriente Médio e também na África, né? Principalmente na África subsaariana, tá certo? Então, basicamente é isso, tá? E vamos lembrar aí que a Europa, ela tem uma população que está envelhecendo, tá? E ela não está tendo uma recomposição da sua população. As principais religiões da Europa aí nós temos como o cristianismo, mas aí o cristianismo é dividido, né, no catolicismo, que é o romano, e na igreja ortodoxa, que está lá em Istambul, tá bom? E nós temos também a inserção dos judeus, tá? Os judeus eles tiveram uma história muito forte durante a época do nazismo, tá? Os refugiados judeus que ficaram nos campos de concentração e alguns fugiram, né? Conseguiram fugir. E hoje em dia os refugiados africanos e do Oriente Médio, né? É, que são recém-chegados, né, no continente europeu e que têm muita dificuldade de acesso a esses países, tá? Isso devido a diversos fatores que a Europa está vivendo atualmente. Vamos lembrar aí que devido à pandemia também, muitos países europeus eles tendem a fechar as suas economias para as pessoas de civilização do seu próprio país, tá? Isso principalmente para preservar a sua estrutura de empregos, tá bom? Porque geralmente o imigrante, muitas vezes o imigrante ilegal, ele vai fazer o quê? Ele vai cobrar a mão de obra de um trabalho muito mais barata, né? Muito mais acessível do que as pessoas do país, tá? É como se eu estivesse aqui dando uma aula, valendo a hora do meu trabalho, R$ 50, e aí vem um imigrante e aí cobra R$ 30. Então as pessoas têm também essa condição. Isso principalmente acontece não na Europa, tá? Mas nos Estados Unidos, essa é a desculpa que eles dão para barrar os imigrantes ilegais, principalmente os latino-americanos, que somos nós, tá? Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.